E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, é importante lembrar que o Cruzeiro joga nessa noite de quarta-feira, 9h30 da noite no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Um jogo crucial aí para nossa recuperação, né, pra gente conseguir evitar esse rebaixamento aí para a Série B. As informações sobre o jogo, prováveis escalações e tudo mais, eu já falei no vídeo de ontem, né, no pré-jogo, aliás, dúvidas que o Abel Braga tem inclusive. A grande novidade entre os relacionados para o jogo fica a cargo do camaronês Joel, que pela primeira vez desde que voltou ao clube, vai ser opção aí para uma partida. Ele deve iniciar no banco, mas devido às poucas opções que a gente tem ali para o setor ofensivo, pode até ser que ele pinte ali no segundo tempo. É importante destacar que a passagem do Joel pelo futebol português foi boa, né? Ele jogou aí por 1 ano e meio no Marítimo, 49 partidas, marcou 19 gols, e esses números são bem interessantes quando a gente considera que o Marítimo é um clube de menor expressão, né? Não é ali um dos 3 grandes portugueses, ou o Braga, que também é um time forte. Então são bons números sim, e o Joel é um jogador que, se não fosse o problema cardíaco, né, que acabou deixando ele parado alguns meses, certamente ele teria sido negociado e estaria ainda jogando no futebol europeu. Até o Benfica de Portugal mostrou interesse nele. A passagem do Joel por aqui em 2015 realmente não foi boa, né? Ele que tinha se destacado muito em 2014 no Curitiba, marcou gols até que nos ajudaram. Eu lembro de um Curitiba e São Paulo que ele faz o gol, pula a placa de publicidade, cai no buraco, não sei se vocês lembram disso, e no ano seguinte ele veio jogar no Cruzeiro, fez poucos gols, jogou poucas partidas, era costumeiramente usado fora de posição também, jogando como um ponta, ele não rende por ali, o negócio dele é como atacante mesmo. Então vamos dar um voto de confiança pro camarada, torcer para que ele consiga nos ajudar nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro, e para fechar com uma rima bonita, né? Seja Joel o Cruel ou Joelzão Coração de Leão, o importante é a gente sair com a vitória do Mineirão. Depois desse momento inacreditável aqui, vamos falar um pouco de Rodriguinho. O jogador, mais uma vez, não deve ser relacionado para o jogo, né? As informações é de que ele não trabalhou com o grupo nessa terça-feira, fez trabalhos internos, e aí eu gostaria de entender por que raio de motivo o Cruzeiro fica omitindo informações sobre a lesão do Rodriguinho, passando prazos que depois não se confirmam. O que é que está acontecendo com esse jogador? Porque quando a gente considera, o Rodriguinho foi a grande contratação do Cruzeiro para a temporada, é um dos jogadores mais caros do elenco e a gente precisa muito dele agora. A previsão é de que fosse relacionado para o jogo contra o Inter, talvez sendo relacionado antes, mas já estamos indo aí para 3 semanas que o Rodriguinho foi liberado pelo departamento médico para trabalhar com o grupo, mas nunca é relacionado para o jogo. O que está acontecendo? O tratamento não evoluiu como esperavam? Será que o jogador não está se dedicando? Porque eu já vi gente falando sobre isso também, né? Que toda hora o Rodriguinho está aparecendo aí nos festival de música aí, tomando uns negocinhos, mexendo com as mulheres, não sei o quê, mas em campo ele não aparece. Tem algo a ver com isso? Eu acho que o clube deveria se posicionar, porque o Cruzeiro precisa muito de transparência nesse momento. A gente está desconfiando de tudo e de todos. Então, gente, joga limpo, conversa, explica a situação, fala, ó, o Rodriguinho tinha essa previsão, mas aconteceu determinada coisa aqui e ele vai precisar ficar mais um tempo. Joga limpo com a torcida, sabe? Explica as coisas, ninguém tá com credibilidade para ficar adiando coisas, não sei o quê. Chega e fala o que tá acontecendo, entendeu? O Cruzeiro precisa demais do Rodriguinho nesse momento, e se ele não tá bem, tranquilo, se ele não tá bem fisicamente, não tem que jogar mesmo. A gente viu antes da lesão como é que ele estava, ele caiu muito de rendimento, né, enquanto ficou ali jogando no sacrifício. E ninguém quer em campo jogador que não esteja em condição de render, tá? Mas pelo amor de Deus, vamos trazer essa informação de maneira clara. O torcedor precisa ser bem informado com relação a tudo que está acontecendo ali dentro. E quando a gente lembra as condições em que o Rodriguinho acabou passando por essa cirurgia, a gente fica um pouco mais puto, né? Por quê? O Rodriguinho ficou meses no tal tratamento conservador, ficou naquela, às vezes jogava, às vezes nem era relacionado, entrava, não conseguia fazer nada dentro de campo. Aí passou a intertemporada todo o período de Copa América, quando acabou a Copa América, aí os caras, ó, vamos ter que operar o Rodriguinho. Então assim, a gente já tá meio de saco cheio, né? Pelo amor de Deus, vamos resolver esse negócio aí, porque a gente precisa do jogador. Belo Horizonte amanheceu aí nessa quarta-feira com faixas da torcida do Cruzeiro em apoio aos jogadores, né? Espalhadas aí pela cidade, lá perto da Toca da Raposa também. E o clube divulgou nessa manhã que 30 mil torcedores já estão garantidos, né? A expectativa é que esse número suba um pouco mais, eu espero que a gente tenha pelo menos 40 mil no Mineirão. E aí
é aquele negócio, né? Não adianta a torcida ir se o jogador não for, né? Até o protesto que o pessoal fez ano passado, recuperou esse ano, né? Que é jogador vá ao Mineirão, porque a torcida já tá indo, os atletas que estão em falta. Como eu avisei lá no pré-jogo, eu estarei no jogo hoje, por isso não vai ter como fazer a live ali após a partida, como eu faço após todos os jogos do Cruzeiro. Vamos ver, assim que eu chegar aqui eu faço um vídeo, dependendo do horário eu faço até uma live um pouco mais curta. E quem estiver lá no jogo, quiser dar um salve pra nós, eu vou no vermelho superior, tá? Se me encontrar lá, dá um ok lá que tamo junto. Para quem vai assistir o jogo de casa, né, vai passar aí na Globo Minas a transmissão, vai passar na Globo de alguns outros estados também, tipo Rio de Janeiro, e pro Brasil todo tem transmissão do Premier FC. E sobre quem joga hoje vai atingir uma marca importante pelo clube, né, o lateral Egídio falou firme na entrevista coletiva de terça-feira, disse que o grupo tá fechado, que vai dar tudo certo, que vamos nos recuperar, babá, e ele falou uma frase que eu confesso que não gosto, que foi: o Cruzeiro nunca caiu e não vai ser com a gente que vai cair. Eu torço muito para que ele esteja certo, que de fato o campo prove que o Cruzeiro não vai ser rebaixado agora, mas eu odeio esse tipo de declaração porque ela tem um potencial muito mais negativo do que positivo. Essa demonstração de confiança, ela tem que ser vista dentro de campo, né? A gente não quer discurso, a gente não quer promessa, a gente quer vitória. Ganha o jogo, salva a gente do rebaixamento, depois fala o que quiser. E o Egídio completará 200 jogos com a camisa do Cruzeiro quando entrar em campo hoje. Ele é um dos prováveis titulares, né? Certamente vai jogar, até porque o Dodô tá no departamento médico, tá ali numa recuperação, tá com algum problema físico que também não explicaram. Outra questão que eu falei lá do Rodriguinho, né? Que o departamento médico não explica muito bem a situação dos jogadores. E o Rafael Santos só foi utilizado com o Rogério em um jogo mesmo. Então o Egídio certamente será o titular hoje. Vamos torcer para que ele comece a jogar bem, porque o 2019 dele é muito abaixo dos anos anteriores. Mesmo oscilando em 2018, até na primeira passagem, esse ano, sem dúvidas, é o pior do Egídio até aqui com a camisa do Cruzeiro e ele tem que melhorar. Mas assim, ele é um caso interessante porque ele faz parte ali da panelinha, né, do grupinho, dos líderes do vestiário, não sei o quê. Mas eu sinceramente não consigo ver o Egídio como uma liderança negativa ou como alguém que não dá tudo em campo. Ele é um jogador muito determinado, muito raçudo, muito lutador, mas ele é um jogador que tem limitações técnicas e limitações até, eu diria, na capacidade de jogo mental, né? Não tô falando que o cara tem limitação mental, não é isso, entendam o termo. Mas ele é um jogador que tem dificuldade para se manter focado no jogo. Eu acho que ele tem muitos lapsos de concentração e isso atrapalhou muito ele durante a carreira. Por isso que ele não conseguiu se firmar no Flamengo, onde foi formado, ficava sendo emprestado todo ano, jogando cada ano num lugar. Depois veio para o Cruzeiro, se achou muito bem por aqui. Lá no Palmeiras o pessoal pegava muito no pé dele justamente por isso. Eu acho que a questão do Egídio é muito mais concentração do que o futebol em si. Ele não é o melhor lateral esquerdo do Brasil, nunca foi e não vai ser, mas ele é um jogador que já mostrou qualidade em outros momentos. Então esse é um momento que a gente precisa muito desse tipo de jogador. O Egídio precisa retribuir a tudo que o Cruzeiro fez por ele, porque sim, o Cruzeiro deu uma projeção muito grande para esse atleta. O Egídio em determinado momento foi até cotado para jogar pela seleção brasileira, né? E agora a gente tem aí 15 decisões pela frente nessa reta final de temporada e a gente não pode mais errar. Só um detalhe, né, que eu tenho brincado muito com a questão do David. Hoje vai ter gol do David Gol e não sei o que é uma clara referência à situação do Gabriel, do Flamengo, que viveu uma fase impressionante, fazendo gol todo jogo e tudo mais. E o David é um jogador que não marca um gol pelo Cruzeiro há mais de 30 partidas. Então isso é sim uma brincadeira, um pouco de ironia também, mas isso não é de forma nenhuma uma tentativa de desrespeitar o atleta ou de tratar como se o David fosse o culpado pela má fase do Cruzeiro, porque definitivamente não é. A gente pode apontar aí pelo menos, Thiago Neves, Fred, Dedé, Henrique, Pedro Rocha, Robinho, Edilson, Egídio, enfim, todos esses caras têm muito mais culpa no cartório que o David, que até outro dia mal era relacionado para os jogos, dificilmente entrava e só virou titular do time depois que o Rogério chegou. E nesse momento o David está sendo titular todo jogo justamente porque outros atletas ou estão lesionados, ou não estão sendo opção, ou estão conseguindo ser pior que ele ainda, porque o David, apesar dos pesares, a gente sempre fala sobre isso, ele tem o mérito de não se abater, né? Ele tenta muito, todo jogo ele consegue criar pelo menos alguma ocasião. Contra o Inter, aquela bola que o Robinho cabeceia e o Lomba salva. Contra o Goiás, ele deixou o Robinho na cara do gol. Depois tem o gol do Thiago Neves que foi anulado por um impedimento milimétrico. Então assim, gente, eu não estou fazendo isso para culpar o David, pelo amor de Deus. E eu tô falando sobre isso porque eu vi uns comentários extremamente desnecessários sobre isso, sabe? Assim, pessoas problematizando uma coisa que não tem problema.
É uma brincadeira, aquele cartaz não fui eu que fiz, foi o Guilherme, um inscrito do canal que fez, mandou lá no Instagram, me marcou, por isso que eu coloquei, porque eu acho super válido. E se vocês querem saber, eu realmente acho que hoje vai ter gol do David Gol, simplesmente porque um dos poucos jogos que eu fui do Cruzeiro nos últimos anos foi um Cruzeiro e Corinthians ano passado, que a gente ganhou por 1-0 com o gol do David, numa cavadinha sobre o Cássio, né, que até lembrou o gol do Arrascaeta na final da Copa do Brasil. Então, por que não? É público e notório que o David não justificou aquela expectativa que ele criou quando jogou pelo Vitória, foi muito bem por lá, fez um campeonato ótimo em 2017, e ele sim está devendo, né? São quase 2 anos de Cruzeiro e ele ainda não conseguiu se firmar no clube. E se a situação do Cruzeiro tá ruim, ficar tentando achar pelo em ovo não vai melhorar em nada. Então não importa quem sejam os jogadores do Cruzeiro em campo hoje, se a gente gosta deles ou não, se são paneleiro, mercenário, perna de pau, não importa. O Cruzeiro precisa dessa vitória hoje. Quem for no estádio que apoie, quem não for que mande sua torcida. O começo da reação tem que ser hoje e é todo mundo junto, como a hashtag tem dito por aí, pelo Cruzeiro. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!